Olá, pessoal, tudo bom com vocês? A aula de hoje é de Humanidades. Olha que interessante. A disciplina de Humanidades, ela trabalha duas disciplinas ao mesmo tempo. Uma parte de Filosofia e a outra parte de Sociologia. Nós acabamos, na semana passada, a parte de Filosofia, tá? E vamos iniciar hoje a parte de Sociologia com movimentos sociais, unidade 3. Aí vamos lá, até a página 24. Texto e contexto. Um dos papéis centrais da sociologia é analisar a relação entre o indivíduo e a sociedade. A partir dessa premissa, refletiremos sobre a ação dos movimentos sociais e as suas influências nas dinâmicas sociais, ou seja, de que forma a estrutura social favorece o surgimento desses movimentos, né? E como eles se organizam conforme o retorno da estrutura social. Por que eles existem? Por que as pessoas, como se organizam, né? É o que a apostila está trazendo para a gente. Sindicatos e movimentos sociais promoveram protesto em todo o país. Aqui a apostila está trazendo uma reportagem do Globo de 2017, tá? Manifestações são contra a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, em São Paulo. A manifestação terminou na Avenida Paulista. Sindicatos e movimentos sociais promovem protestos em todo o país. Manifestações são contra a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Sindicatos e movimentos sociais promoveram protesto em todo o país nesta quarta contra a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Professores e representantes das centrais sindicais se reuniram em frente ao MASP e fecharam a avenida. São Paulo amanheceu sem ônibus e com o metrô funcionando parcialmente. Ao longo do dia, a situação se normalizou. Na rodovia Raposo Tavares, os manifestantes interromperam o trânsito e furaram os pneus dos ônibus. No Rio, uma passeata interrompeu o trânsito nas principais avenidas do centro. Mascarados entraram em confronto com a polícia e uma pessoa ficou ferida. As agências bancárias e escolas não funcionaram. Houve bloqueio também em 3 rodovias, na Serra Gaúcha. A manifestação em Porto Alegre durou 3 horas. A concentração começou às 17 horas, na esquina Democrática, e os manifestantes saíram em caminhada pelas ruas do centro. Os ônibus pararam em Florianópolis e Curitiba. Na capital do Paraná, não teve coleta de lixo. A paralisação atingiu também escolas e bancos. Os manifestantes fizeram uma caminhada à tarde. Algumas escolas não abriram em Belo Horizonte. Postos de saúde e estações do metrô estavam fechados pela manhã. Trabalhadores de vários setores fizeram uma passeata pelas ruas do centro da capital mineira. O protesto só terminou no fim da tarde, na Praça da Assembleia. O Ministério da Fazenda, em Brasília, foi invadido pela manhã. Paredes foram pichadas e alguns vidros do Ministério quebrados. Outros grupos de trabalhadores fizeram atos pacíficos na esplanada durante o dia. Em Goiânia, o protesto terminou em confusão entre a PM e um grupo de manifestantes. Escolas e creches não funcionaram nesta quarta. Em Campo Grande, a greve de ônibus durou 2 horas. O metrô de Recife não funcionou pela manhã. Manifestantes atearam fogo em pneus na BR-101 e bloquearam o trânsito na região metropolitana. Os manifestantes furaram pneus dos ônibus em Fortaleza. Em Salvador, não houve aula na Universidade Federal. Na região norte, as escolas de Rio Branco, no Acre, suspenderam as aulas. E em Porto Velho, os servidores da educação iniciaram uma greve nesta quarta por tempo indeterminado. Então, essa reportagem fala de vários movimentos que se organizaram para protestar contra coisas que eles não estavam de acordo,
né? Afinal de contas, é a vida deles que estava em jogo. A história dos movimentos sociais está ligada diretamente ao conceito de desigualdade, de cidadania e de direito. No caso da reportagem acima, as manifestações foram organizadas para garantir os direitos conquistados por outras manifestações que aconteceram no passado, né? Para não haver retrocesso nas leis trabalhistas e previdenciárias, como a aposentadoria, o tempo de serviço necessário para trabalhar e se aposentar. Assim, a gente fica tentando entender qual a importância desses movimentos sociais. E me faz lembrar de um movimento social muito importante, que foi o movimento abolicionista. Esse movimento abolicionista, né, na época que tinha escravidão no Brasil, foi de suma importância. Por quê? Antigamente eles não queriam enxergar que a escravidão era ruim, né? Mas hoje em dia, muitos anos depois, a gente sabe como esse movimento foi importante. Porque não é possível que pessoas trabalhem para outras sem receber nada em troca, escravizadas, né? Até mesmo sofrendo violências, né? De alguma forma. Então, a gente tem que parar e pensar o que é movimento, por que eles estão lutando, é certo pelo que eles estão lutando, né? Então, a gente tem que parar e pensar. Então, a apostila trouxe isso para a gente refletir. Esse exemplo que eu dei do movimento abolicionista, a apostila não trouxe, não. Eu que busquei, tá? Para poder fazer um paralelo para vocês, para entender por que uma coisa que acontece hoje vai ser bom daqui, né, para o futuro. Uma coisa no passado foi bom para agora, para o que a gente vive. Tá bom? Beijo, pessoal. Vamos fazer a atividade da página 25.